Ok. Bom, então, boa noite, pessoal. Éder, tu tá com a gente aí? Já está aqui na sala? Rafael me respondendo no chat. Fernanda e Leonardo. Boa noite, professor. Boa noite. Bom, então, iniciando a última etapa do curso, né? Temos ainda um certo trabalho pela frente. A ideia dessa nossa conversa de hoje é a gente poder tirar dúvidas que vocês possam estar tendo sobre a proposta de trabalho, seja do ponto de vista da organização do que está sendo pedido, né, ou aspectos que vocês já estão encontrando nas suas ideias que vocês estão tendo aí para os seus trabalhos. Essa é uma disciplina que ela vinha sendo oferecida pela professora Cristina Carvalho, né? Então o material, os vídeos são os vídeos que ela havia gravado para uma outra turma. O material é material de curadoria da professora. Então eu estou aqui, e a Marissa também, né? Nós estamos aqui mais como, digamos assim, operadores de uma proposta de trabalho, claro que é sempre feita junto com a gente, né? Mas que tem como autora, digamos assim, principal a professora Cristina. Mas isso não vai ter prejuízo nenhum, né? Esse aspecto não traz nenhum prejuízo. E tem uma dinâmica própria, né, dessa disciplina. Vocês já devem, quem explorou o material ali, e os vídeos, o vídeo da primeira parte e o plano de atividades, já percebeu que não é um trabalho de pesquisa, digamos assim, acadêmico-científica propriamente dita, né? E sim algo que a gente chama de um relatório de intervenção. E, claro, vai precisar da parte analítica, né? Da parte de fazer uma reflexão ou uma análise de um fenômeno concreto de uma organização específica a partir de conceito, né? De um aspecto conceitual. Então, né, por esse lado, sim, se aproxima, né, de um trabalho científico, mas tem um enfoque um pouco mais voltado para a prática que vocês realizam nas suas tarefas cotidianas, rotineiras, e também a organização do texto não vai obedecer às regras mais formais da pesquisa científica, da apresentação de um trabalho científico, né? Então, ela é um pouco mais simples nesse aspecto. Então, é um relatório de intervenção. Então, isso a professora explica bastante no vídeo, não vou, né, repetir tudo que está colocado aqui, só de modo introdutório trazer isso que orienta, digamos assim, toda a proposta de trabalho da parte do TCC de vocês, que é a parte que finaliza o curso. Então, a proposta está organizada em 2 etapas, né, com um intervalo no meio, isso está tudo lá no plano de atividades. Então, a primeira etapa é agora, vocês vão entregar essa primeira parte até o domingo, dia 16, né, e nessa primeira parte é uma primeira aproximação com o objeto de vocês, que vocês já devem estar aí pensando, elaborando, decidindo, definindo, etc. Então, é uma primeira parte para a gente depois avaliar, né, o que vocês vão entregar no dia 16 e dar algum tipo de retorno, no sentido de questões que precisam ser complementadas, o que está legal, o que não está, o que está faltando, se dá para ir por aí, se não dá para ir por aí, etc. Então, aí cada retorno vai ser único, né? Tem uma bibliografia indicada aqui, que é sempre importante, né? A gente se aproximar um pouco mais, ou seja, apesar de, como eu falei antes, né, o texto do Christian Laville aqui, apesar de não ser este um trabalho propriamente científico, né, em todos os seus aspectos de regras,
especialmente no rigor do método, né, que é uma coisa muito importante no trabalho científico, e aqui ele não está tão presente assim. É sempre importante, sempre interessante a gente dar uma olhada nesses materiais, porque eles podem esclarecer, sim, questões que possam aparecer aí para vocês, porque o que acontece, né? Algo que vocês, evidentemente, já se depararam com isso em outros cursos, em outros processos de formação, mesmo aqui no nosso curso, né? Quando a gente está muito imbuído daquela prática, daquele processo, fica, às vezes, muito difícil de a gente fazer o recorte necessário que precisa fazer daquilo para fazer um trabalho, né? Como é que eu vou escrever sobre a minha rotina de trabalho? O que eu vou escrever sobre a minha organização? E a Cristina, ela é muito enfática nesse aspecto, né? É, sim, necessário que seja muito bem descrito. E essa é a parte que, às vezes, parece que não é necessário, porque é algo que é muito evidente, é muito óbvio, até mesmo inútil eu ficar escrevendo coisas que já estão praticamente automatizadas na minha prática. Mas isso é um passo indispensável. Marisa. Pessoal, eu só queria complementar, né, reforçar essa fala do professor Rafael, porque eu já acompanhei algumas turmas nessa disciplina, e tratando-se de um relatório de intervenção, onde a maior parte de vocês, de fato, vai falar sobre as empresas que vocês trabalham, né, sobre as organizações que vocês trabalham. Algumas informações, elas parecem óbvias, algumas informações, elas parecem desnecessárias, mas vocês estão escrevendo para pessoas que não estão na realidade de vocês, que não trabalham com aquele objeto de estudo, com aquela ação, com aquela equipe. Então, o quanto vocês puderem aprofundar, né? Vocês com certeza já devem ter acessado ali a primeira parte da entrega, e na primeira pergunta qual é a organização? Então, não basta o nome, né? A gente precisa de um pouco mais de cuidado de vocês relatando, né, o que é a organização, o que ela faz, por que ela é importante, qual a história, né, como é que essa equipe foi formada, quais as entregas da organização. Então, para cada uma daquelas perguntas, a gente precisa que vocês pensem que quem está lendo o trabalho não conhece a organização, não conhece nem a organização em si, nem a forma com que ela está organizada. Então, algumas informações que com certeza para vocês são óbvias pelo dia a dia, né, pela prática de trabalho, para nós, né, para os professores que vão fazer a avaliação, não são. Então, quanto mais vocês puderem trazer de profundidade, trazerem de descrição, para a gente é muito melhor. Uhum. E vocês conseguem visualizar aqui, eu botei o plano de atividades, eu coloquei bem a parte dos pontos da primeira parte, da atividade da primeira parte, está aparecendo aí? Sim. Sim. Tá. Então, essa primeira parte que vocês vão entregar domingo são essas 5 questões, né? Responder essas questões. E isso é o pontapé inicial, né, para fazer o relatório de intervenção. Então, qual a organização na qual ocorre o caso que deseja relatar, descreva para alguém que não a conhece, o que a Marisa estava enfatizando agora, né? Essa descrição é uma descrição necessária. Assim, né, nesse aspecto, melhor pecar por excesso, tá? Do que economizar palavras. As palavras aqui não têm custo, não custa nada. Né? Custa dedicação, isso é verdade, mas assim, não é melhor aqui botar mais do que acha que é necessário do que menos. Porque é isso, quando a gente vai... Isso não serve só para o trabalho acadêmico científico, né? Isso serve para qualquer posicionamento, seja inclusive no âmbito de outras organizações. O posicionamento precisa ser fundamentado. Então, a análise de intervenção ela precisa estar fundamentada. E o fundamento é uma adequada descrição do caso. Então, eu não posso relatar um caso de alguma intervenção, uma inovação, uma mudança de processo decisório, uma mudança estrutural, enfim, sem que antes eu tenha feito uma boa descrição da organização no qual isso ocorre. Então, esse é o primeiro ponto, que já dá para começar, né? Assim, quem tem vínculo com organização, vai fazer o relatório de algo que aconteceu nessa organização, isso já está aí, né? Os documentos,
a ser utilizados podem ser documentos institucionais, informações gerais, que às vezes até em websites estão disponíveis, enfim. Organogramas aqui podem ajudar bastante a gente a poder visualizar, né, como é que se organiza a estrutura, enfim, para poder fazer essa primeira aproximação. Depois, descrever de forma sucinta o caso, ou um evento organizativo, uma iniciativa de gestão, etc., que vocês vão selecionar, e depois a gente pode conversar sobre isso aqui também, explicando por que ele merece ser objeto de relatório, o que se pode aprender com ele. Né? Aqui já se aproximando do que vocês visualizam, vislumbram realizar nas suas análises posteriores. Você tem elementos concretos de informação para descrever a iniciativa e seus objetivos com detalhes e sem achismos, e quais são eles. Né? Ou seja, de novo, né, o fundamento da informação. Se isso tem documentação, se isso tem... não precisa necessariamente estar documentado, isso pode vir da própria experiência, né? Pode ser de observação, de prática mesmo. A questão aqui é que isso, mesmo vindo da observação pessoal, da prática pessoal, isso precisa desses elementos, né, concretos, detalhados. Ou seja, não é algo que eu sei que foi feito na organização, não participei, não tenho registros adequados, então aí fica complicado, né? Porque aí eu acho que foi assim, né? A gente fica no tal do achismo. Sobre pessoas que participaram dos processos de trabalho realizados, descrever o que já conhece e se conhece o processo de tomada de decisão para o desencadear da iniciativa, descrevendo brevemente, né? Ou seja, da onde que vem, como é que foi decidido, como é que foi pensado, e se é possível descrever isso, também fazer essa descrição. Então, aqui são esses primeiros pontos aqui iniciais. Tem uma carta da professora, né, em que ela traz ali alguns exemplos de temas que podem ser objeto de relatórios. E aqui o formato, né, nessa primeira etapa, entre 3 a 6 páginas, com essa formatação aqui até as 23h59 do dia 16. Então, a primeira parte é isso. Desculpa, professor. Embora as perguntas estejam numeradas, vocês não precisam responder no formato de questionário. Inclusive, nós esperamos que vocês não respondam, né, o questionário. É um texto corrido, onde vocês consigam encadear essas informações, consigam fazer o desenvolvimento do texto contemplando essas informações. Tá? Então, assim, não, por favor, não precisem colocar enunciado e resposta embaixo, que a gente precisa, nessas perguntas, elas são bem reflexivas também, para que vocês retomem alguma situação, alguma intervenção que vocês tenham participado, tenham acompanhado, e tragam ali no nosso relatório, né? Mas um texto corrido com essas ideias, com essas informações encadeadas. Uma possibilidade é iniciar respondendo, né, e depois fazer transformar essas respostas num texto corrido, argumentativo, que tenha uma lógica, né? Início, meio e fim. Até porque essa é a primeira parte da entrega, né? Depois vocês vão se aprofundar em algumas informações, trazer algumas reflexões, inclusive algumas teorias, para alimentar essa primeira parte, né? Então, é uma primeira entrega, mas que tem continuidade. Perguntas, pessoal, comentários dessa primeira parte? Rafael? Boa noite. Tá me ouvindo? Boa noite. Não, só um questionamento, na verdade, com base numa questão que se apresentou hoje. Tipo, eu sou servidor do Poder Judiciário aqui do Estado. Pretendia fazer o relatório com base um projeto que foi desenvolvido no âmbito do Departamento de Arquivos, que é
a minha lotação atual no Poder Judiciário. Estava conversando com as chefias sobre essa questão, inclusive, de que desenvolveu o trabalho, e foi levantado questão em relação à sensibilidade dos dados, assim, e aí o Poder Judiciário tem toda uma política para poder fazer investigações em torno dos dados da organização. A gente usa o sistema SEI, estava planejando fazer o trabalho com base... Não é nada sigiloso, claro, né? Mas são documentos internos do Poder Judiciário, e aí para poder utilizar esses relatórios efetivamente, teria que ter todo um processo, inclusive, de apresentação para o Comitê de Ética e da URGS, teria que passar em várias instâncias internas aqui do Poder Judiciário, e eu não sei se seria viável fazer isso dentro do tempo que a gente tem para apresentar o relatório. Uhum. Mas deixa eu ver se eu entendi a tua ideia. Seria fazer uma análise dessa mudança processual de que foi implementado para lidar com a informação dentro da organização, é isso, certo? Eu fui nomeado em 2022 com justificativa com base num projeto que foi desenvolvido lá no Departamento de Arquivos, que é o projeto de superclassificação, e aí eu ia analisar esse projeto como uma iniciativa de gestão dentro do departamento e o que ela implicou de transformações organizacionais e as entregas que esse projeto tem dentro do âmbito do departamento e do Tribunal de Justiça como um todo, né? Mas até então não me parece que sejam informações sigilosas. Porque a gente não vai tratar com as informações que são processadas, digamos assim, né? Agora que eu escutei vocês falando antes, o senhor, né, professor, explicou que daria para embasar com base em observação, assim, do que a gente vivenciou. Talvez isso não demandasse uma autorização mais formal do judiciário, mas aí eu acho teria que basear o trabalho mais nisso, porque utilizar, por mais que seja documento que eu tenho acesso ali pelo sistema SEI, eu não poderia citar essa documentação diretamente, até porque eu não sei, na verdade, se isso vai ser publicado depois no Lume ou não. Isso, bom, se vai ser publicado ou não, isso cabe a vocês autorizarem a publicação ou não, né? Se vocês quiserem é publicado, se vocês não quiserem não é publicado. O que eu acho é que tu poderias pedir uma carta de anuência da organização para realizar o relatório. Depois a gente pode falar mais em particular sobre esse caso específico, né? Porque eu não consegui entender até onde vão ser necessários vai ser necessário usar referência de documentos institucionais de dados sigilosos ou não, né? Eu acho que não me parece que seja necessário, né? A observação ela poderia suprir essa parte de informações, mas o que a gente pode fazer é tu entregar essa primeira etapa e a partir do que vier nessa primeira entrega a gente analisar e, se for o caso, fazer uma conversa sobre isso. Não, tranquilo, só estava compartilhando essa questão que tem a ver com os regramentos internos ali do Poder Judiciário. Sim. Eu acho que conversar internamente também, né? Ver internamente. Eu vou conversar, mas já de antemão dá para explicar que o Poder Judiciário não é uma organização muito flexível. Uhum. Sim. Professor, eu tenho algumas dúvidas, na verdade. Vamos lá. Deixa eu ver, começar pela mais fácil. Lendo todos os materiais que eu encontrei no Moodle, tanto plano de ensino, plano de atividades e a carta da professora, eu senti falta de
uma parte do trabalho, não sei, de coleta de dados. Como se a gente tivesse que fazer algum tipo de case mesmo, de questionário ou levantamento de dados, algo assim. Essa etapa vai vir lá em janeiro e fevereiro ou... Não, a gente não tem uma etapa própria para métodos de pesquisa, digamos assim, né? Instrumentos de pesquisa. Como eu falei antes, na introdução, né, dessa nossa conversa, o trabalho ele não é um trabalho que segue os ritos de uma pesquisa propriamente científica, né, com o rigor no método, né, metodológico. Então, ele é um pouco mais solto nesse aspecto, né? Como é que eu vou acessar os dados, coletar os dados? Isso é um pouco mais liberado, assim, mais flexível, né? Pode ser pela observação, pode ser o relato, né, de um caso, de uma rotina de trabalho, pode ser a partir de documentos. Bom, isso não impede também vocês de elaborarem instrumentos de coleta de dados, como roteiros para entrevistas semi-estruturadas, como questionários, né? E a gente pode apoiar nesse sentido também, se for o caso. Então, se vocês sentirem necessidade, por exemplo, de aplicar questionários, a gente pode apoiar na elaboração do questionário. Isso viria na segunda parte, depois dessa primeira aqui, que é uma primeira aproximação, e aí vocês podem nos demandar nesse sentido, ou a gente pode, a partir do que vier aqui nessa primeira parte, também, eventualmente, indicar, né, olha, vai ser interessante fazer um questionário, vai entrevistar os gestores e etc. E aí fica mais caso a caso. Desculpa. Isso. Eu pensei algo bem nesse complementar, sentido, assim. Porque esse tipo de, né, até de dúvida, de situação, é uma questão que vocês podem perguntar ali no próprio fórum, né? Porque às vezes é a dúvida de um que pode ser a dúvida de outros também. Então, dispor, de falar, olha, a minha intenção de pesquisa, né, o que eu gostaria de pesquisar é sobre essa temática e não estou me encontrando ali quais instrumentos, né, de que forma que eu consigo fazer essa investigação, consigo fazer um detalhamento maior da situação. E ali a gente vai podendo, né, responder também, trocar com os próprios colegas, né, o que está cada um fazendo, em que etapa da pesquisa que vocês estão. Então, aquele ali é um fórum realmente para a gente debater esse tipo de situação. E se vocês não se sentirem à vontade para colocar ali também, a gente, né, permanece à disposição no chat para dar esse tipo de encaminhamento. É realmente por falta de uso que eu acabo nem lembrando dele, mas é realmente ótimo. E fácil, né, da gente se comunicar ali. Legal. E a minha outra dúvida é com relação ao trabalho, eu preciso escolher um orientador? Algo assim? Não. E esse contato, como que é feito? Não, quem faz... conversa? É um trabalho que não tem orientador propriamente dito, né? Não tem orientação. Somos nós, eu e a Marissa, e o professor Paulo Abdala, que também está na coordenação do curso, a gente que vai fazer essa parte, né? De orientação mais próxima, eu e Marissa, depois avaliação, eu e Paulo, e Marissa também vai dar um apoio nas avaliações. Mas não tem orientador, assim... Vai ter um orientador formal, né, no fim, que precisa ter, que seremos nós, ou seja, todo o TCC, ele tem que ter um orientador formalizado no sistema da universidade, tá? Seremos nós. Mas vocês não precisam ir atrás de pessoas, professores, para orientar, né? Que nós que vamos fazer toda essa parte. Professor, acho que é bem importante a gente dar um panorama geral, porque ficam algumas dúvidas aí do que é feito dentro desse intervalo de tempo, né? Depois que eu faço a segunda entrega, o que eu preciso fazer, quais os processos, né? O que eu tenho ali de demanda, de tarefa, de atividade para a entrega final. Tá, deixa eu só te... Desculpa. Claro, pode. Deixa eu te interromper. É que a minha ideia era passar essa primeira parte, depois falar sobre a segunda. Perfeito. Tá certo. Mas não sei se... O que vocês acham, pessoal? Tem mais alguma questão assim só sobre isso aqui? Senão a gente pode já pular para a segunda parte. Para mim não, tá? Tudo certo. Tá. Marissa, tu quer seguir? Pode ser. Mas para retomar o cronograma com vocês, né? Então, como o professor falou, a gente tem ali o fim dessa primeira parte no domingo, com a entrega desse questionário ali, dessas 5 primeiras perguntas que o professor mostrou.
Depois a gente retoma, né, já com os feedbacks, já vocês tendo uma avaliação dessa primeira parte, no dia 8 de dezembro. E aí vocês têm uma segunda parte que o professor vai aprofundar ali. Então, do dia 8 ao dia 21 de dezembro, vocês têm para desenvolver e entregar a segunda parte, que, como eu disse, é um complemento, é um aprofundamento, são alguns outros pontos que a gente solicita em cima da primeira, em cima do que vocês já definiram em termos de situação, de inovação, né, do que vocês gostariam de relatar no estudo. E depois, entre o dia 21 de dezembro até o dia 27 de março, que é a data limite para vocês entregarem, vocês fazem esses ajustes, né, referente ali ao feedback que vocês vão receber. Então, individualmente, vocês recebem um feedback do que está bom, do que precisa melhorar, do que, né, precisa de complemento, algum ponto que vocês não abordaram ou abordaram de forma superficial, alguma informação ali que vocês podem ter colocado e que, analisando o contexto, né, todo o trabalho, ela se torna dispensável. Então, o que a gente vai fornecer de feedback para vocês, né, de retorno para vocês, a partir do dia 21 de dezembro, vocês têm ali 3 meses para poder fazer esses ajustes. E dentro desse tempo, a gente fica muito à disposição realmente para tirar esses tipos de dúvida. Né? Eu trouxe uma discussão ali, mas estou coletando, estou pesquisando a percepção dos colaboradores sobre determinado processo. Qual o tipo de instrumento mais adequado? Olha, pelo tempo, a gente não vai conseguir entrevistar todo mundo, né? A gente não vai conseguir fazer uma coleta de dados tão extensa, porque o tempo que vocês têm também é reduzido, né? Então, a gente precisa sempre estar com um olho ali na qualidade da entrega, na qualidade da pesquisa, mas também no tempo que vocês têm disponível para poder fazer essa coleta, trazer essa informação para o relatório e conseguir consolidar essas informações, esses dados, enfim. Então, dentro desses 3 meses, vocês precisam fazer os ajustes, né, para conseguir, até o dia 27 de março, fazer essa entrega final. E lembrando que vocês têm uma banca, né? Então, depois do dia 27, o professor Rafael e o professor Paulo ali vão fazer a definição, né, dessa banca. Quando que vai ser? Eles vão compartilhar com vocês o tempo que vocês têm para apresentar. Então, tudo isso, assim, eu sei que eu já estou recebendo mensagens de vocês perguntando sobre essa banca. Então, fiquem tranquilos que no tempo certo vocês vão receber todos os direcionamentos, todas as orientações. A banca nada mais é do que uma avaliação do trabalho final, dialogada, obviamente, online, em que a gente vai fazer comentários, apontar questões. Que é isso, né? Assim, o trabalho, ele espera-se que esse tipo de trabalho suscite questões, suscite temas, comentários, e também podem ser apontadas fragilidades que não foram resolvidas no tempo que foi disponibilizado, né? Fragilidades que são problemas que obrigatoriamente precisam ser corrigidos para que o trabalho possa ser publicado, finalizado, etc. Então, basicamente é isso, né? E ocasionalmente, inclusive, alguma solicitação de ajuste, né? Pode vir a acontecer isso, também. Sim, também pode. Então, esse período, ele parece ser muito longo, né? Assim, 3 meses para fazer os ajustes. A questão é que a gente vai ter aí os recessos de Natal e Ano Novo, as férias de verão, os recessos de Carnaval. Então, tem uma série de questões aí de calendário que afetam, né, a organização pessoal de vocês aí. Então, para que vocês possam ter um momento de foco no TCC, nesse período, a gente deixou esse espaço mais amplo, assim, esse tempo mais aberto, para poder, lá no final, ter a entrega final, a banca e os ajustes finais. Então, Éder, tu quer fazer algum questionamento? Me ouve? Sim. Eu sou colega do Rafael Vieira, a gente trabalha no Poder Judiciário e também no Departamento de Arquivos. Uhum. E a mesma dúvida que ele tem, na verdade, é a minha também, né, que é a questão de acesso a dados, porque o tribunal regulamenta isso, né? Então, a gente precisa de autorização expressa
de acesso aos dados. Não é nem de utilização ou de publicação. A gente precisa estar autorizado a acessá-los. E para isso tem que apresentar um projeto de pesquisa ou de intervenção, que é o que a gente vai fazer nessa primeira etapa. E aí teria que ter autorização da instituição para avançar para a segunda etapa e, consequentemente, depois, né, ter o... Éder, mas tu já tem clareza de quais dados seriam esses? Mas é que, sim, eu tenho mais ou menos em mente o que eu pretendo fazer, mas não é o ponto dele ser sigiloso ou não. O ponto é que é regrado o acesso aos dados, independente do dado, né? Então, para eu acessar como um usuário externo, não como, né, porque eu vou enquanto estudante, né? Eu vou acessar os dados como estudante da URGS, não como servidor do Poder Judiciário. Isso deve ser autorizado pela instituição. E aí eu só fico com um pouco de receio de encaminhar a ideia que eu tenho e aí não sei se isso vai se desdobrar bem depois, né? Porque possivelmente eu não vou ter autorização de acesso aos dados para eu conseguir trabalhar os dados na segunda etapa. Possivelmente até 27 de março, eu acredito que já teria autorização, né? Mas é o andar que eu não sei como é que eu vou fazer para isso dar certo, né? Então, vou propor que vocês façam, acho que vocês vão ter que fazer isso em dupla, né? Mais ou menos a mesma... Vocês vão pedir mais ou menos a mesma autorização. Sim, né? Pela mesma instância competente que vai autorizar um, vai autorizar outro, ou não vai autorizar um, não vai. Sim. Acho que tem que fazer em paralelo, né? Fazer a primeira parte da tarefa com os dados que vocês têm, mesmo que não tenha tido ainda a autorização, e imediatamente já fazer a solicitação de autorização. Imagino que não precise de um projeto de pesquisa super elaborado, completo, com todas as partes necessárias. Não sei como é que funciona lá, né? Mas o quanto antes vocês pedirem essa autorização, melhor. Vocês vão ter que pedir, não vai ter muita alternativa. Bom, se não vier autorização, depois a gente pode ver como faz, né? A gente já teve um caso, tá? Inclusive na turma anterior, na turma 8, referente a uma organização que também precisava de autorização. Então, uma própria declaração do coordenador foi suficiente, até porque, de fato, não eram dados sigilosos. Ela estava narrando uma experiência sobre uma mudança de processo, uma tomada de decisão ali, uma inovação de processo, na verdade, e foi autorizado, tá? Então, o professor Rafael emitiu esse documento, ela encaminhou para a organização e teve autorização, apresentando, né, a proposta do trabalho, de fato, né, confirmando ali que não eram dados sigilosos, eram mais informações relacionadas à rotina da organização. Então, a gente já tem algumas experiências nesse sentido e não tivemos problema. Mas bem importante, assim, que vocês precisarem de apoio, né, precisarem de alguma coisa nossa, por favor, não hesitem em nos procurar. Certo? Alguma outra questão, turma? Eu tenho uma dúvida, mas é um pouco diferente da deles, assim. É porque eu vim de reingresso, que só faltou o meu TCC. Só que o meu TCC é daquele modelo mais antigo, que era uma monografia. Eu cheguei a fazer um grosso dele. Eu acho que eu parei ali, acho que foi na parte da metodologia, mas tem bastante coisa escrita. Aí minha dúvida é a seguinte, eu vou ter que refazer outro TCC nesse modelo aí de vocês de intervenção ou posso continuar com esse? Vai ter que fazer o relatório de intervenção. Relatório de intervenção, tá. Ok. A não ser que o teu TCC tivesse completo, mas né, finalizado, mas ele não está. Então, vai ter que fazer nesse molde aqui, seguindo essas etapas aqui, fazer a primeira entrega, depois a segunda entrega. Entendi. Mas, de qualquer forma, o relatório de intervenção, pelo que eu estou vendo, é um pouco mais simples que o TCC, né? É mais simples, mas toma cuidado para não fazer na passagem de um para o outro, para não te perder, entende?
porque a lógica é diferente. E acontece, tá, pessoal? Não basta apagar uma parte ali e entregar metade que está achando que tá adequado, né? Tem que construir a partir de uma outra lógica. Sim, vez ou outra, nessa primeira parte, inclusive, a gente recebe fundamentação teórica. Mesmo com todas as perguntas direcionadas ali, né, para o caso, para a situação, a gente recebe fundamentações teóricas. E aí, né, não tem outra forma senão zerar o trabalho e o aluno precisa começar novamente, do zero. Então, cuidem com isso. Não é um TCC convencional, né? Não é um trabalho monográfico. Então, né, respeitem ali, deem uma olhada, o que tiverem de dúvida, retornem no plano de ensino, no plano de atividades, na descrição da tarefa, para que vocês consigam entregar ali da melhor forma possível. Rafaela? Oi, vocês me escutam? Sim. Então, na verdade, a gente tem que entregar todo o relatório até 20 de dezembro. O grosso mesmo do trabalho vai ser agora em dezembro, isso? As 20 páginas, de 20 a 30 páginas. E o relatório, eu fiquei com dúvida no formato do documento. Ele é um documento corrido ou ele é dividido em etapas? Introdução, descrição de caso e resenha crítica? Exatamente, é que está escrito aqui na tarefa 2, né? Ele vai ter títulos, então? Assim, recomendação, seguir a cartilha. Como está aqui, sem inventar, né? Tá, não é assim uma coisa que, né, não é algo tão normativo, mas é uma recomendação, porque isso foi pensado pela professora, que seja assim, né? Então, sigam isso como está aqui. Até dá para pegar o capítulo de descrição, o capítulo de resenha, e desdobrar em alguns subtópicos. Mas esses são os 3 capítulos fundamentais, né? Introdução, descrição do caso e resenha crítica. Capítulo 1, que não é numerado. Introdução, que não é numerado. Capítulo 1, descrição do caso. Resenha crítica, capítulo 2. Você pode botar uma conclusão se quiser, e referências. Tá. Não, a minha dúvida era só se eu utilizava esses elementos, mas fazia um texto corrido, utilizando esses elementos, ou se precisava realmente constar em capítulos. Dado o tamanho que ele vai ganhar, né? Aí a gente precisa organizar em capítulos, senão fica muito extenso, né? Imagina um trabalho de 20 páginas de texto corrido, fica complicado. A não ser que seja um outro tipo de texto, né? Então, para organizar bem o que é a descrição e o que é a análise ou resenha, né, precisa dividir em 2 capítulos. A professora, isso vai ser na tarefa 2, tá? Na segunda parte da disciplina a gente vai aprofundar isso. Mas, estão me ouvindo? Sim. Sim. Mas isso está lá no vídeo também, né? No segundo vídeo ela explica isso também. E a gente vai poder depois também tratar disso. Eventualmente até individualmente, né? Eu penso, de repente, Marissa, a gente fazer sessões individuais de orientação na segunda parte, né? Para conversar individualmente sobre cada trabalho. Normalmente, né, é uma conversa que a gente pode ter em maior profundidade depois também, mas a resenha crítica, né? Alguns alunos, eles acabam tendo dúvida, justamente porque aqui a professora coloca, né? Elaborada à luz dos conhecimentos adquiridos nas disciplinas. Então, aqui vocês vão trazer referências bibliográficas, né? Vocês vão trazer um pouco desse conteúdo, né? O que vocês exploraram ao longo do curso, dentro dessa situação, dentro desse relatório de intervenção, né? Qual a relação que vocês fazem com as disciplinas, com o conteúdo, com as bibliografias que vocês consumiram ao longo do curso. Então, é uma segunda parte, vai ser uma entrega ali de dezembro, mas para vocês terem essa visão já do todo. Mas concordo, professor, acho que a gente pode sim marcar sessões individuais, orientações individuais, até a partir, né, desse feedback da primeira parte, entendendo como que vocês vão seguir, como é que vocês vão desenvolver essa segunda. Algo mais?
Acho que é isso então, né, pessoal? Podemos finalizar. Para reforçar, então, tá? Eu tô de olho ali no fórum, tá? Então, que vocês tiverem de dúvida, quiserem compartilhar um pouco da pesquisa de vocês, das ideias de vocês, tanto para que a gente opine, quanto para os próprios colegas, tá? Eu tô de olho ali, o que vocês postarem, o que vocês se manifestarem ali no fórum, eu respondo, tá? Me coloco à disposição, novamente ali pelo chat, tanto eu quanto o professor Rafael, que vocês tiverem de dúvida, a gente está à disposição. A entrega é até o final de domingo, tá? Não deixem para a última hora. Parece simples, é rotina de vocês, né? Inclusive esse tempo aí para ajuste, ele parece longo, mas a gente começa a escrever, vai lembrando de coisas, lembrando de detalhes assim para inserir, o tempo acaba ficando corrido. Então não deixem para a última hora, tá? E se precisarem de algum apoio, contem com a gente. Vou colocar a gravação, tá? dessa reunião ali para vocês. Amanhã, com certeza, já vai estar lá disponível. Então tá. Obrigado, Marissa. Obrigado, gente. Boa noite. Qualquer coisa, façam contato. Boa noite. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau. Eu ainda estou processando que eu vou ter só um mês para escrever de 20 a 30 páginas. Não podia ser 2 meses para produção e 2 para revisão, ao invés de 1 para produção e 3 para revisão. É porque nessa primeira parte, tu já vai escrever quase 10 páginas, pode ficar tranquilo, e ainda vai começar a fazer os recortes ali. Então, a segunda parte é um complemento, né? Então, tu vai ver que muitas das ideias, elas vão nascer da segunda parte, porque tu vai começar a relacionar com o conteúdo. Então, trazendo bibliografia, trazendo citações, trazendo referências, esse trabalho vai tomar corpo. Pode confiar em mim. Bem, oremos. Boa noite. Boa noite, tchau. pessoal. Boa noite. Tchau, tchau, gente.